Olá, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Galera, no vídeo de hoje vamos continuar com o nosso curso de Matemática Básica. Estamos aí na aula 39 do dia 12 de setembro de 2017. Antes de começar o assunto da aula de hoje, eu gostaria de comentar alguns detalhes que eu acabei não falando na aula de ontem. Eu falei sobre o Teorema Fundamental da Aritmética, que diz o seguinte, que todo número natural, aí, ou inteiro, né, negativo ou positivo, pode ser escrito aí na forma de um produto de números primos, tá? Então, a forma fatorada, que nós aprendemos a fazer a fatoração. Mas o que também diz o Teorema Fundamental da Aritmética é que não somente cada número pode ser escrito como um produto de números primos, como esta forma de se escrever ela é única. Ela é única. Então só existe uma forma de escrever, a menos da ordem dos fatores aí que podem ser comutados, aí, porque a multiplicação ela é comutativa, tá? Então a menos da ordem dos fatores, a forma de se escrever o número como produto de números primos ela é única. Isso que é o grande interesse aí do Teorema Fundamental da Aritmética, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é como que nós obtemos o número de divisores de um dado inteiro. Como é que nós obtemos o número de divisores positivos aí, tá? Estou me restringindo aqui os números positivos. Para os negativos vai ser praticamente equivalente aqui, tá? Vai só ser multiplicado por 2 aí o número de divisores, tá bom? Porque aí para cada divisor a gente vai ter o divisor negativo também. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós temos aí o conjunto dos números primos. Nós vimos aí na aula de ontem que ele é infinito, né? Então o número x, pelo Teorema Fundamental da Aritmética, e nós sabemos como obter essa forma fatorada, nós conseguimos fatorar aí o número x em termos de números primos elevados a certas potências aí que são naturais. Então qual é o número de divisores de um número, né? Então uma vez que nós obtemos a forma fatorada desse número, nós fazemos o seguinte, para que um número seja divisor desse número, só podem aparecer esses fatores primos aqui, nesse número. Então, por exemplo, o fator P1 ele pode aparecer somente no máximo elevado a A1. Então pode aparecer P1 elevado a 0, A1, A2, A3. Né? Então, veja, então aqui nós temos A1 mais 1 possibilidades, como pensando aqui no divisor P1, tá? Temos A2 mais 1 possibilidades, pensando aí no divisor P2. Temos A3 mais 1 possibilidades, pensando no P3, isso assim por diante, até AN mais 1. Então isto aqui, pessoal, é um número de divisores de um dado número inteiro aí, tá? Por exemplo, pessoal, o número 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a forma fatorada do número 12. Ok, então nós pensamos neste expoente 2 e nesse expoente 1 que está aqui. Então, para calcular o número de divisores do 12, nós fazemos o quê? Quanto é 2 mais 1? Esse expoente mais 1 vezes o expoente do 3 mais 1. Ora, isso dá 3 vezes 2, que dá 6. Então isso significa que o número 12, ele tem 6 divisores positivos. Ele possui 6 divisores positivos. Ora, mas será que isso é verdade mesmo? Muito simples de ver. Quais são os divisores do 12? Vamos listar esses divisores. Então nós temos aqui o 1, que é divisor do 12, o 2, o 3 também é divisor do 12, o 4, o 6 e o 12. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos realmente 6 divisores distintos aí para o 12. Então basta fazer dessa forma. Vou fazer mais um exemplo para que vocês fixem bem isso aqui. Qual é o número de divisores do número 360? Então a forma fatorada do 360 que nós aprendemos a fazer na aula de ontem é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando que aqui existe o expoente 1. Então o número de divisores do 360 vai ser o quê? 3 mais 1, que é esse expoente mais 1, vezes o expoente do 3 mais 1, vezes o expoente do 5 mais 1. Então basta ir multiplicando os expoentes, somando uma unidade aí, né? Por que nós somamos uma unidade, pessoal? Para nós dividirmos 360
por algum número e esse número ser divisor, vão poder aparecer aqui, olha, vamos pensar nesse número aqui, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 à primeira, 2, 3b, 5c. Então, para que um número seja divisor do 360, ele tem que ter esta forma, 2 elevado a a, 3 elevado a b, 5 elevado a c. Mas o a, ele pode ser exatamente 0, 1, 2 ou 3. Ele não pode ser maior do que 3, senão vai aparecer 2 elevado a quarta e não vai dar para dividir aqui. O b pode ser 0, 1 ou 2. O c pode ser o quê? 0 ou 1. Então nós temos 4 possibilidades, 3 e 2. 4, 3 e 2. Este mais 1 acaba somando a possibilidade 0 aqui, né? Nós temos o expoente mais 1, porque é também o caso 0 que nós temos, tá? Então 3 mais 1, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2, isso vai dar o quê? 24. Então, o número 360 ele possui 24 divisores positivos diferentes. Começa ali no 1, depois vai para o 2, 3, 4, né? Tem aí vários divisores. Acho interessante que vocês façam isso. Listem aí todos os divisores do 360 para vocês se convencerem mesmo, né? De que são 24 divisores, que pelo menos vocês tenham uma boa evidência aí de que é correta a forma. Ok, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos estudar aí o máximo divisor comum entre dois números, o chamado MDC. A notação que nós temos é a seguinte: MDC entre A e B, tá? Então veja, nós temos aqui o máximo divisor comum entre A e B. É o maior número, pessoal, que é divisor tanto do A quanto do B. Um fato que nós temos é que os números A e B, o produto deles tem que ser diferente de zero. Por quê? Quando nós dizemos que o produto é diferente de zero, nós garantimos que pelo menos um deles é diferente de zero. Por quê? O que acontece se os dois forem iguais a zero, né? Se nós tivermos aqui o MDC entre 0 e 0, ora, qual é o maior divisor do zero? Ora, mas o zero nós podemos fazer dividido por qualquer número. Então, a princípio, o máximo divisor comum entre 0 e 0 não existiria. Iria para o infinito aqui. Ou seja, não existiria um limite para um maior divisor comum aí entre 0 e 0, porque qualquer número é divisor de zero, tá? Então não existiria um máximo valor aí. Se um deles for diferente de zero, pelo menos, se nós tivermos aí o MDC entre x e 0, sendo o x diferente de zero, ora, qual é o maior divisor de zero? Não existe. Acabamos de ver que o maior divisor de zero vai aí para o infinito. Mas qual é o maior divisor de x? É o próprio x. O maior divisor de um número, pessoal, é o próprio número, né? Que é o maior número que eu posso fazer, o x dividido por esse número e dar uma conta exata, que é igual a 1, na verdade, né? Se eu pego um valor maior do que x e faço x dividido por esse valor, aí vai dar um valor que não é inteiro, tá? Então, no caso aqui vai dar o quê? X, tá? Então, o máximo divisor comum, quando um dos dois é x e o outro é zero, então esse máximo divisor é o próprio número. Então, quando apenas um dos dois é zero, a situação faz sentido, né? Mas vamos trabalhar através de um exemplo, pessoal. Vamos trabalhar com o máximo divisor comum entre 18 e 30. Então a questão é esta, tá? Bom, eu vou fazer isso aqui ainda não através do algoritmo para se encontrar o máximo divisor comum. Vou fazer através da seguinte forma, né? Eu vou listar aqui os divisores do 18. Bom, os divisores do 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E os divisores do 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ok? Então esses são os divisores do 30 e esses são os divisores do 18. Ora, quais são os divisores comuns do 18 e do 30? Veja, nós temos aqui o 1, ele é um divisor comum. Eu vou fazer um quadrado aí. O 2, ele também é um divisor comum, eu vou fazer um círculo. O 3, ele também é um divisor comum, eu vou fazer um
triângulo. Tá? E tem mais algum divisor comum? Tem. O número 6 é também um divisor comum. E aí eu vou fazer uma elipse, pessoal. Vou fazer uma elipse aqui assim, tá? Tem mais algum divisor comum esses dois números? Não tem, tá? Então qual é o máximo divisor comum desses números? Ora, é o número 6, é o maior divisor comum, tá? O maior divisor que aparece aí como divisor dos dois números, né? Então, pessoal, o máximo divisor comum entre 18 e 30 é 6. Veja, pessoal, o máximo divisor comum ele tem uma interpretação aí bastante interessante, né? Quer dizer, o 6 acaba sendo o maior número que eu posso fazer tanto o 18 quanto o 30 dividido por esse número e dar uma conta inteira, tá? Então, pessoal, nós temos um probleminha aqui, que é o seguinte, vamos imaginar que nós temos que dividir o 18 e o 30 em partes, e eu quero que as partes tenham todas o mesmo tamanho. E eu quero saber qual é a maneira para eu fazer isso, de tal maneira que eu divida no menor número de partes possíveis. Ora, quando eu faço 18 dividido por 6, isso dá 3, e 30 dividido por 6, isso dá 5. Então a melhor maneira, a maneira que eu divido o 18 em apenas 3 partes e o 30 em apenas 5 partes, é pegando aí o quê? Dividindo por 6, que é o máximo divisor comum. Então, esse problema acaba sendo bastante interessante aí. Turma, agora eu quero explicar para vocês como é que a gente encontra o MDC entre dois números sem ter que ficar listando todos os divisores, como eu fiz ali no caso do 18 e do 30. Quero passar para vocês um algoritmo, né, uma receita que funcione em geral, de uma maneira bastante mecânica e que seja efetiva para a gente fazer, tá bom? Bom, então vamos calcular o MDC entre 1750 e 1400. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras para se calcular o MDC. Existem mais maneiras, pessoal, mas eu vou mostrar apenas duas, tá bom? Uma delas é a seguinte, nós fatoramos os dois números, né? Então eu vou fatorar o 1750, aqui por 2 vai dar 875, já não dá mais para dividir por 2, então nós dividimos agora por 5, porque também não é divisível por 3 esse número, 175, por 5 novamente, isso vai dar 35, por 5 vai dar 7, e por 7, que é primo, vai dar 1. Então a forma fatorada aqui do 1750 é 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Essa é a forma fatorada aí do 1750. Vamos fazer a mesma coisa com o 1400. 1400 dividido por 2 vai dar 700. 700 por 2 vai dar 350. Por 2 novamente vai dar 175. Por 5 vai dar 35. Por 5 novamente vai dar 7. E por 7 vai dar 1. Então a forma fatorada, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então como é que nós calculamos o MDC entre dois números? Nós vamos fazer o seguinte, nós comparamos as formas fatoradas e vamos vendo os números que se repetem, e tomamos a menor potência em cada um deles. Então aqui no caso, o 2 ele se repete, ele aparece aqui e aqui, mas aqui ele aparece elevado à primeira, tá? E ali ele aparece elevado ao cubo, então nós tomamos a menor aqui, 2 elevado à primeira. O 5 ele aparece ali, 5 ao cubo aqui e ali 5 ao quadrado, então tomamos 5 ao quadrado. O 7 aparece a primeira aqui e a primeira ali, então repetimos aqui. O 7 é a primeira. Por que nós fazemos isso, pessoal? Bom, os divisores do 1750 eles têm essa forma, como nós vimos aí no cálculo do número de divisores, onde este 1 aqui pode ser aqui 0 ou 1, esse expoente. Esse expoente pode ser 0, 1, 2 ou 3. Em todos esses casos, nós temos divisores.
Mas como nós queremos um divisor comum, nós temos que pegar o menor deles, porque tem que ser divisor dos dois números simultaneamente, por isso vai entrar o menor. Quando nós estudarmos o mínimo múltiplo comum, aí nós vamos tomar o maior dos dois, porque aí nós queremos um mínimo múltiplo comum, tá? Mas já falamos nisso, quando chegarmos na aula de mínimo múltiplo comum. Agora, o MDC, nós pegamos os que se repetem, pegamos a menor potência, somente os que se repetem, tá? Se aparecesse aqui um fator 13, por exemplo, e aqui não aparecesse, nós não pegaríamos esse 13 ali, ok? Bom, aqui, pessoal, então vai ficar o quê? 2 vezes 25 vezes 7, e essa continha aqui vai dar 175 vezes 2, que dá 350. Então, 350 é o MDC entre 1750 e 1400. Ele é o maior número que eu posso fazer, tanto 1750 quanto 1400, dividido por ele, ok? Bom, este é um método para se calcular o MDC. O outro método eu vou passar agora na sequência. O segundo método que eu quero passar para o cálculo do MDC é o seguinte. Nós queremos o MDC entre 1750 e 1400. Então nós fazemos o seguinte. Este método consiste no método das divisões sucessivas. O que nós fazemos? Nós dividimos o 1750 pelo 1400. Mas fazemos a divisão com o resto. Bom, vou fazer de uma maneira abreviada. 1750 dividido por 1400 resulta 1 e tem como resto 350. Agora, o que nós fazemos? Nós tomamos este valor, que está dentro da chave, e dividimos por este resto. Fazemos outra divisão. 1400 dividido por 350. 1400 dividido por 350. Então, isto resulta 4 e sobra 0. Este caso aqui, pessoal, foi bastante simples, porque o resto aqui já resultou 0 na segunda etapa. Quando o resto aqui resulta 0, então o MDC é este valor aqui, tá? Então o MDC é 350. Este método aqui, pessoal, eu vou fazer mais um caso, porque este aqui teve apenas 2 passos. Quero fazer um caso um pouquinho mais trabalhoso para que vocês entendam bem esse método aqui também. Vamos calcular aqui o MDC entre 2002 e 1984. Então, pelo método das divisões sucessivas, nós fazemos o seguinte. Dividimos o maior pelo menor. Então, fazendo de maneira abreviada, isso resulta 1 como quociente e resta 18. Ok? Agora tomamos o 1984 e dividimos por 18. Sempre o divisor dividido pelo resto. Então aqui, 1984 dividido por 18. Tomamos 19, 1, resta 1, baixo 18, 1, resta 0, baixamos 4. E acrescentamos aqui o 0, tá? Porque não cabe mais. Agora tomamos aqui 18 e o 4. 18 dividido por 4, resulta aí 4 e sobra 2. Agora tomamos 4 e 2. 4 dividido por 2, 2, resta 0. Quando o resto for 0, o valor do MDC é dado pelo número que está dentro da chave, o divisor aqui. Então o MDC aqui vai ser o 2, tá? Bom, então o máximo divisor comum desses números é 2. Nós já sabíamos que 2 era um divisor comum, porque os dois números são pares, mas que era o máximo ainda não. Com esse procedimento nós calculamos aí o máximo divisor comum entre esses números. Bom, pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar em MMC e também eu quero fazer futuramente uma aula com exercícios sobre MDC e MMC para que vocês, dentro desses exercícios, entendam as aplicações do MDC e do MMC para que não fique uma coisa apenas teórica, vocês entendam o quão importante é esse assunto aqui. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele joinha no vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam quem não for inscrito ainda. Tá? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!